Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste culto eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias em Mateus 24, versículo 45 a 51. E assim diz a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus nós nos adentramos à Tua presença e te rogamos, Pai, que dos nossos lábios não saiam palavras que não sejam palavras do Teu Espírito. Te rogo, Pai querido, que o Senhor nos abençoe e abra as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos o recado que Tu tens para cada um de nós. Todos aqueles que ouvirem esta mensagem, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito Santo e guardado, pois nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero introduzir essas palavras dizendo a importância de estarmos atentos quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Pois em cada sermão e parábola do Mestre temos o chamado a vigiar e darmos atenção aos seus ensinamentos. Não é fácil, irmãos, ficar atento dia após dia, ano após ano, especialmente depois de milênios de espera pela volta de Jesus. Mas segundo as Escrituras e os sinais preditos nas profecias, a sua volta está mais próxima do que nunca. Essa prontidão que o Senhor cobra dos seus servos é equivalente à fidelidade. A parábola tem o narrador e dois servos como personagens principais. Essa parábola é muito conhecida e traz verdades espirituais importantes para as nossas vidas, motivo pelo qual convido a amada igreja para meditarmos no tema. Vigiar é parte da vida do cristão. Uma das verdades nela existente é sobre a vigilância, a qual diversas vezes no ministério de Jesus ele nos ensina a respeito de vigiar. Essa foi uma das últimas parábolas contada por Jesus a seus discípulos em Jerusalém, onde se encontrava 2 dias antes da Páscoa e da sua crucificação. E dentro de sua programação sabia que seu tempo estava se exaurindo. E nos deixa mais uma parábola para que nós nos questionemos. Qual dos dois servos da parábola é você? Ambos os servos receberam a confiança do seu Senhor. Contudo, somente aquele que foi cuidadoso, vigilante até o fim, é o que recebeu o título de servo bom e fiel. Pouco antes de iniciar esta parábola,
Jesus preparou o terreno e afirmou aos seus discípulos. Em Mateus 24, 42, ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Ainda em Mateus 24, 44, ele assim diz: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O Senhor Jesus fez uma perfeita introdução ao tópico que é o centro da parábola dos dois servos. Como a igreja deve se portar à espera da segunda vinda do Messias. Durante esta parábola, Jesus apresenta dois personagens principais, o servo bom e o servo mau. O primeiro ponto a ser destacado neste personagem é que eles são servos do Senhor. Vamos pensar? Significa que ambos faziam parte do grupo próximo ao Senhor. A pergunta é: você é servo de Jesus ou não? Muitas vezes, ao lermos parábolas ou até mesmo ouvirmos uma história de exemplos maus de pessoas, automaticamente os conectamos a pessoas que não conhecem ou não têm um relacionamento com Cristo. Entretanto, ao chamá-los de servo e descrever que estes eram responsáveis pelos bens de seu Senhor, Jesus claramente indica que estes representam pessoas que possuem um relacionamento com Ele e fazem parte da sua igreja. O primeiro destaque na parábola foi para o servo bom, descrito como servo bom ou servo fiel e sensato. É interessante que Jesus não descreve em grandes detalhes quais eram as responsabilidades dos servos. O único detalhe dado por Jesus em relação às suas responsabilidades é que o servo deveria cuidar de quem está ao seu lado e os alimentar. O fato de Jesus ter citado o alimento, o sustento, chama atenção. Como servos fiéis, devemos alimentar as pessoas ao nosso redor. E isso causa uma preocupação, pois quando se fala em alimentar, já pensamos no supermercado. E geralmente uma ida ao mercado há de se deixar algum dinheiro. Mas tem uma pergunta: só tem essa forma de alimentar as pessoas? Lembremos que o Senhor Jesus disse a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Então a palavra de Deus é alimento necessário para os que estão ao nosso redor. Alimentá-los naturalmente faz parte da obrigação do servo, dentro de suas condições. Mas alimentar espiritualmente é a forma de mostrar-se fiel. Alguns versículos bíblicos também nos ensinam a alimentar o nosso próximo de forma natural e espiritual. Entre estes estão: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. Mas João 6,33 diz que Jesus assim falou: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
Completando esse pensamento e na busca de entender qual é a obrigação dos servos do Senhor, olhemos para o texto de Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Uma outra verdade que nos traz o servo fiel é que ele nunca mudou a sua atitude. Suas atitudes não dependiam de situações externas e acontecimentos. Não dependia de um fato do fato do Senhor demorar, estar longe ou estar bem perto observando. Seus atos eram sempre devido à sua fidelidade para com o seu Senhor. Ele era constante em suas atitudes, muitas vezes diferentes de nós. Só para que nós pensemos. Muitas vezes, quando nós estamos diante de um sinal de trânsito e o guarda não está por perto e olhamos e vemos que não tem ninguém, nós procuramos, às vezes, passar no sinal fechado. Mas o Senhor nos alerta que Ele está sempre presente, vendo os nossos erros. O que deveríamos tirar para o nosso dia a dia? O exemplo do servo bom. As situações ao nosso redor, mesmo que muitas vezes adversas ou incertas, não podem alterar a nossa dedicação a Deus, o nosso louvor a Deus, o nosso reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor. A recompensa prometida por Jesus ao servo fiel foi de que tudo o que pertence ao seu Senhor lhe será confiado. Ou seja, devido à sua fidelidade, o servo terá acesso a tudo que pertence ao seu Senhor. Podemos encontrar semelhante promessa na parábola dos talentos. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. O destaque do servo mau. Ao contrário do que foi visto em relação ao bom servo, o servo mau é criticado por sua falta de fidelidade. Inicialmente, como a parábola indica, o servo mau está a servir ao seu Senhor baseado em seus mandamentos. Porém, ao perceber a demora do seu Senhor em retornar, o servo mau passa a ser egoísta e cruel. Muitos cristãos reagem como o servo mau. Há uma profecia em 2 Pedro 3, de 2 a 4, que diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os falsos mestres erroneamente ensinam que a demora da volta de Cristo
é um indicativo que ele nunca virá julgar esse mundo. E justamente esse ensinamento errôneo nada mais é do que o cumprimento das profecias e comprovação que a vinda do Senhor Jesus está bem próxima. É uma grande tristeza quando se depara com alguns servos que, depois de uma vida dedicada a Jesus, são abalados por situações da vida e se tornam egoístas, se alimentam do que não vem do Senhor. Assim como o servo mau, que reagiu se alimentando com os beberrões e se tornam cruéis com seus irmãos. A esperança dos maus servos é de aproveitar a vida. Alguns pensam, como descrito na parábola, que eles poderão viver a vida de forma egoísta e antes que o Senhor retorne, eles endireitarão o seu caminho e não serão punidos. Mas quando o Senhor Jesus fala de vigilância, ele está dizendo que ninguém sabe a hora do encontro com ele, motivo pelo qual deve-se vigiar. No versículo 9 de 2 Pedro, o texto diz: o Senhor não retarda a sua vinda, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vejamos, irmãos, que deliberadamente o Senhor demora a vir por amor, pois o seu desejo e propósito é que todos esses todos têm a ver com todos os seres humanos, que mudem de vida e sejam participantes da vida eterna ao seu lado. Meus queridos, a Bíblia tem nos ensinado que a vinda de Jesus é uma surpresa para o mundo. E uma das profecias relata que quando o mundo se achar em paz, virá a destruição. Encerro essas palavras dizendo: vigiar. Vigiar é parte da vida do cristão, pois o Senhor sempre está perto e em segredo ele nos vê. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. E uma boa semana para todos e com a graça de Deus, quem sabe, na quarta-feira nós iniciaremos os nossos cultos presencial, com todos os cuidados necessários. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos na nossa luta de orarmos uns pelos outros, a cada momento, a cada instante, em nome de Jesus. Amém.